Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao meu canal de entrevistas do meu canal. Vou esperar o pessoal aí chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia especial. É o dia do professor, nosso dia, né? Um dia abençoado. E nada melhor do que pegar o dia dos professores, né? Para a gente conversar sobre educação jurídica. Tema tão atual, né? E então achei de bom tom convidar aí um outro amigo meu, o Andrei Sixu, para bater um papo comigo aí, um papo tranquilo sobre educação jurídica. E vamos trazer questões aqui bem interessantes, não só do lado do aluno, do lado do professor, né, mas também do lado da instituição de ensino, né, como é que nós vamos aí lidar, ainda mais em época de pandemia, né, a gente enfrentou diversos problemas aí, faculdades fecharam, escolas fecharam, abriram, voltaram de novo, então fica aquela coisa bem complicada. Então a gente vai aí fazer aqui o convite para o Andrei. Ele é graduado em Direito pela UEA, tem Filosofia pela UFAM, então ele tem dupla formação, né, em Direito e Filosofia. O mestrado dele foi em Direito Ambiental também pela UEA. Professor universitário já, de carreira, né, advogado especialista em propriedade intelectual e também membro da Comissão de Direito Digital de Startups e Inovação da OAB do Amazonas. E agora está com um desafio, né, que ele já está há alguns anos aí lidando com a coordenação do curso de Direito da Faculdade Marta Falcão, do grupo Edux. Vamos aqui, então, chamar o Andrei para essa conversa, para esse bate-papo informal. Conectando, eu acho que agora... Andrei, como é que tá, Boa amigo? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Andrei, você está conseguindo me ouvir aí bem? Alto e claro. Alto e claro? Bom, eu também estou te ouvindo bem aí, tranquilo. E daí, como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Um prazer estar Tranquilo, eu falando acabei de... contigo. O prazer é meu. Eu acabei de ler teu currículo aqui agora, né? Sei lá se é verdade esse currículo aqui que me passaram, né? Mas eu li teu currículo. Deve Tá? ser, né? Deve ser, espero que sim. É. E eu, primeiramente, queria dar os parabéns aí para você, tá, André? Por você ser um colega, né? Professor. Nós temos aí amigos de profissão, não só a nossa amizade, mas também somos colegas de profissão aí, né? Exatamente, Guilherme. Para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado por utilizar esse espaço aqui para que a gente possa ter essa conversa sobre educação jurídica. Espero que você tenha muito sucesso nesse seu projeto, nesse canal. Tenho certeza que vai Obrigado. ser um sucesso. Maravilha. Então tá, Andrei, sem mais delongas, né? Vamos lá, vamos perguntar na sua função de coordenador, né? Hoje da Faculdade Marta Falcão, né? Que você está empenhando já há alguns anos, né? Pelo Grupo Edux. Minha pergunta é a seguinte: como coordenador do curso de Direito, como é que está sendo conciliar a educação com esta terrível pandemia? Olha, amigo, tem sido um desafio. E você tem acompanhado a gente nesse trabalho. Realmente, essa pandemia veio para acelerar todos os nossos processos, né, de gestão, de educação à distância. Uhum. Eu acho que é um desafio para todas as instituições e a gente tem aprendido muito nesse processo. A Faculdade Marta Falcão, ela se reinventou nesse processo, porque a gente teve que colocar uma faculdade para funcionar em uma semana. Então, a gente teve que reunir os professores, capacitar os professores para utilizar a plataforma Zoom. Em uma semana, colocar o curso para rodar, colocar a faculdade inteira remotamente para atender o nosso grande público, né? Uhum. Você falou agora da plataforma Zoom, né? Uma ferramenta tecnológica. Se fala muito dessas ferramentas de tecnologia hoje, né? E elas estão sendo um auxílio necessário, imprescindível, né? Hoje para o ensino, não só para ensino superior, fundamental, né? Ensino médio. Então a pergunta que eu deixo aqui para você, Andrei, é que se fala muito em metodologias ativas, né? Então, na sua opinião, o que uma instituição de ensino superior precisa fazer para acompanhar essa evolução? Basta conhecer as ferramentas? O que você acha?
Na verdade, Guilherme, é importante a gente salientar isso, que a gente teve que aprender a utilizar essas ferramentas de maneira muito rápida, né? Porque sem essas ferramentas a gente não conseguiria ter o curso funcionando, ter a faculdade funcionando, né? Chegar até os nossos estudantes. Eu sempre falo que se essa pandemia viesse há 5 anos, há 3 anos atrás, Uhum. acho que a gente estaria em apuros, porque a gente não teria tecnologia suficiente para que a gente pudesse atender essa demanda. Então, Certo. hoje, a gente aprendeu muito em um curto espaço de tempo, né? Veja que o ano de 2020 Passou ainda não rápido. acabou, mas parece que ele comporta dentro de si uns 5 anos de aprendizado, né? Então, acelerou Certo. tudo. Acelerou o nosso processo de gestão, acelerou nossos processos metodológicos de como a gente pode dar uma aula, incrementar uma aula para prender o aluno, né, na Uhum. tela, porque isso a gente sabe que o professor fazia muito bem em sala de aula, né? O domínio dele, a transmissão do conhecimento, a segurança com que ele passava o conteúdo para os alunos, mas à distância, remotamente, a coisa muda de figura. O desafio é Desafio. outro. Então, É a gente verdade. tem que se reinventar, a gente tem que realmente dominar as ferramentas, né? Até porque os recursos são muitos, né? E aí a gente precisa entender muito bem como utilizar cada um dos recursos que as próprias plataformas nos dão, né? Para que a gente possa aplicar a metodologia correta para que aquele aluno possa ter o melhor conteúdo possível para ele, né? E acaba sendo um desafio, né, Andrei? Porque tem muita gente que não tem o acesso à internet, né? Banda larga, por exemplo, né? Muita gente não tem problemas de distância, né? Porque todas as pessoas voltaram aos seus lares, né? Para o interior das comarcas. E então isso causa aí um pânico aí, né? Entre os alunos, né? Com relação à instituição de ensino, porque muitos deles não têm acesso, né? A essas ferramentas tecnológicas, né? Então isso acaba sendo um grande desafio, você não acha? Com certeza. Acredito que aqui no Amazonas isso é bem pior, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma internet de muita qualidade e a gente acaba sofrendo mais por esse processo. Mas eu Uhum. acredito também que os grandes players nesse jogo da tecnologia já estão trabalhando, né, com muita força para que a internet ela seja global, né? Hoje a gente já tem projetos aí que tem internet por satélite que visa cobrir todo o globo terrestre, ou seja, nenhuma parte do planeta vai ficar sem internet daqui a alguns anos, né? Então, eu acho que esse processo ele vai acelerar e certamente daqui a alguns meses eu acredito que esse projeto esteja concluído e a gente tenha, né, acesso a esse serviço de uma internet globalizada, né, que possa chegar até os rincões do Amazonas. Parece muito com a serviço de telefonia, né? Que não cobre aquelas áreas cinzentas, né? Onde tem esses Sim, gargalos aí, né? Nas principais sim, cidades do interior, principalmente, né? É, exatamente. A gente está muito atrasado nesse quesito, né, Guilherme? A sim, gente precisa avançar muito, né? Então, o com nosso certeza. interior ele é muito carente. A nossa capital ainda sofre muito com isso, imagina, né, o nosso interior. Então, a gente precisa avançar muito nesse sentido. Com certeza. Deixa eu mudar aqui um pouco o viés, Andrei. Existem muitos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional e, inclusive, plataformas de políticos, né? Que estão utilizando a questão da educação. E eu acho até interessante, é louvável, né? Porque se fala em inserir a disciplina de direito do consumidor, direito constitucional, né? Trabalhista, previdenciário, nas grades curriculares do ensino médio, ou até, quiçá, né? Talvez, né? Fundamental. O que você acha disso, André? O que você pensa sobre esses projetos de lei que estão tramitando no Congresso? Eu acredito, Tomizar, que todo conhecimento é válido, principalmente do direito, né? Então, Uhum, acho que o direito deveria sim ser uma disciplina, né, obrigatória na formação básica e também de ensino médio, para que as pessoas pudessem ter a noção, né, de direito constitucional, direito do consumidor, de uhum, cidadania. Então, acho isso muito importante. Essa formação da base traria mais vantagens para a nossa sociedade, o cidadão ficaria mais esclarecido por conseguinte, iria cobrar muito mais do poder público os seus direitos básicos. Né? Eu acho que a gente
daria um salto de qualidade muito grande em termos de cidadania, em termos de política e de cidadania como um todo, né? Porque sempre fala que o problema está na base, né? Então, esse é um problema da base, né? Porque quando o aluno chega no ensino superior, lógico que ele vem com problemas. E não é culpa do aluno, é culpa do sistema, né? Do sistema educacional como um todo. É isso que eu acho. Então, essas disciplinas que... eu não digo nem direito, né? Tem noções de direito, talvez, né, André? Noções de direito constitucional, noções de direito do consumidor, eles são imprescindíveis, né, para a formação do cidadão, né? Hoje, eu acho que o cara tem que ter esse conhecimento básico, né, para se qualificar no mercado de trabalho, né, para ele ter conhecimento sobre o que ele tem direito, né? Não sei o que você pensa sobre nesse aspecto. Sim, o artigo 5º deveria ser matéria obrigatória da escola, né? Da Constituição. Então, todos nós deveríamos ter isso, saber isso de cor e salteado, para que o cidadão pudesse realmente ter o esclarecimento necessário sobre os seus direitos básicos, seus direitos fundamentais, seus direitos humanos, que muitas vezes são desrespeitados. Então, se a gente tivesse isso como matéria obrigatória, como cadeira obrigatórias nas nossas escolas, certamente isso daria um salto de qualidade na relação do cidadão, da pessoa com o Estado brasileiro, né? Eu acho que isso iria melhorar muito a nossa sociedade. Pensa assim, disciplinas como economia doméstica, né? Fazer a pessoa se preocupar já com esse tipo de coisas, né? Empreendedorismo, né? Disciplinas já... Educação financeira, né? Educação financeira, perfeito, né? Então, economia doméstica, fazer o cara saber economizar no supermercado, né? Saber fazer Não economia. No Japão, né? Perfeito. Até os 3 anos de idade, até a 3ª série, o aluno japonês ele não faz avaliação, porque ele precisa se formar primeiro nessa questão da educação doméstica, né? Da educação da cidadania, de como se portar, de ter disciplina, para depois ele ser avaliado na escola, né? Os conteúdos de matérias mesmo obrigatórias. Talvez está faltando um pouco mais de pragmatismo, né? Aí na nossa educação de base, né? E a gente tem que esperar um pouquinho as disciplinas mais filosóficas, né? Eu sei que você é um filósofo, né? Então, eu sei que não é querer menosprezar as disciplinas propedêuticas, né? E hermenêuticas. Essas disciplinas que são introdutórias no curso de Direito, né? Mas, de repente, ela tem uma hora certa, né? Para o aluno começar a trabalhar elas. Talvez, né, a gente teria que trabalhar as disciplinas mais práticas, né? Para que o aluno tenha uma formação, né, mais consolidada, que ele tenha uma forma de conseguir se autossustentar, né? Eu acho que o problema está justamente aí, sabe, Tomizão? Eu acho que a filosofia ela tem que ser mais pragmática, ela tem que ser prática. Por isso que ela tem que ser trabalhada de forma transversal, interdisciplinar, dentro do conteúdo a ser ministrado. Então, ele perpassa por todo essa cadeia de conhecimentos que precisa estar muito linkada com cada disciplina que o aluno for estudar, entendeu? Então, a gente não pode separar mais, né, o que é o conteúdo teórico do conteúdo prático. É preciso que a gente realmente dê um sentido para essas disciplinas, para esses saberes, né? Eu acho que foi você um dia que a gente estava conversando na faculdade, você falou comigo lá. Você imagina se um aluno tivesse aula, né? Eu acho que foi você que falou de filosofia na Grécia, né? Com aqueles óculos de realidade virtual, né? Conversando ali com Aristóteles, né? Com Platão, com Sócrates. Pô, seria um show de bola isso, né? O que você acha, André? Exatamente. Hoje a gente já vê o cinema fazendo isso perfeitamente, né? Então a gente imagina que daqui a alguns anos essa realidade virtual ela vai tomar conta, né, da sala de aula, a ponto do aluno ter aula diretamente com um avatar do Aristóteles, né, do Platão, e ter uma realidade virtual integrada com os conteúdos que serão trabalhados em qualquer disciplina, né? Então, você vai ter grandes nomes do direito, da filosofia, da política, da economia, dialogando com o aluno em sala de aula, né? Através da inteligência artificial também, por trás de todo esse conjunto de tecnologias que a gente pode introduzir em sala de aula. Olha, André, eu acho fantástico isso que você está falando. Essa abordagem tua é perfeita. Eu não tenho como discordar. Eu não discordo em nenhum por cento sobre o que você fala.
Só que vamos voltar para a realidade, voltar para o chão, para a terra. A gente vai falar agora aqui dos nossos cursos de direito. Eu estou falando a nível Brasil, tá? A gente estava agora fazendo um curso, né, sobre isso, né, de educação de metodologias ativas. E o que a Sim. gente vê hoje nas cátedras, nas faculdades de direito? Faculdades tradicionalistas, né? Faculdades ortodoxas, faculdades que estão ainda preocupadas com aquele ensino, como você acabou de falar, que é teórico, 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 né? Aquela coisa massiva, né? E minha pergunta é o seguinte, aí vem a indústria 4.0, né? Vem essa questão das ferramentas tecnológicas. Será que a gente tem que manter, então, esse mínimo vital do curso ortodoxo, né, tradicionalista do direito, para se advogar hoje em dia? Ou a gente já pode dar um salto aí e começar a fazer um outro tipo de pensamento, mudar esse mindset aí, nesse aspecto já mirando para o futuro? Guilherme, não dá mais para a gente separar o conhecimento em diversas caixinhas, né? É preciso que a Uhum. gente trabalhe esse conhecimento de maneira ampla, né? Não existe mais o que é disciplina propedêutica do que é disciplina de formação técnica. É preciso que a gente trabalhe com todo o conjunto do conhecimento de maneira integrada e Uhum. de maneira que isso possa encantar o aluno, para que o aluno possa realmente se preparar para esse novo milênio. Infelizmente, nós da área jurídica estamos muito atrasados nessa integração com a economia 4.0, com essa era da informação, era do conhecimento. A gente Uhum. precisa realmente correr atrás do prejuízo e precisa trazer essas novas tecnologias, né? Trazer essas ferramentas aí para que a gente possa formar o nosso aluno, né? O Uhum. profissional da área jurídica, já com essa perspectiva de ter essa noção de que a digitalização do mundo, da economia, é uma realidade e a gente precisa, o quanto antes, se integrar a ela. Tá? Então, a gente Uhum. precisa reformular as nossas matrizes curriculares, a gente precisa reformular até a sala de aula, a gente precisa capacitar melhor os nossos professores e a gente precisa mudar o mindset, né, dos nossos Uhum. gestores para que eles possam abraçar isso com a maior urgência possível para que a gente possa dar conta desses novos desafios, né? E, Andrei, que disciplinas que você acredita que sejam imprescindíveis para essa nova indústria 4.0, para essa virada do terceiro milênio, para que o acadêmico de direito ele tenha, então, essa visão, essa formação básica, mínima, essencial, para se adequar a essas ferramentas tecnológicas? Sem dúvida, Guilherme. Eu participo de muitos eventos que falam sobre essa nova revolução que a gente está atravessando na sociedade também, no ensino. Uhum. E um dos pontos principais é que eu acho que a linguagem de programação ela é tão importante quanto o latim foi no passado, Legal. entendeu? Então, assim como nas grades, nas matrizes antigas do direito, a gente tinha o latim, ok, que o aluno era obrigado a aprender, hoje é essencial que a gente tenha a linguagem de programação, tá certo? Para que a gente possa formar o nosso aluno já com essa perspectiva, né? De Uhum. utilizar aí todas as ferramentas necessárias para que ele possa ser introduzido no mercado de trabalho já com todas essas habilidades e competências que hoje o mercado exige, tá? Você vê, por exemplo, Andrei, gestão de escritórios, né, de advocacia, olha só que interessante, né? Ou empreendedorismo, né? Empreendedorismo jurídico. Você não crê que essas disciplinas são imprescindíveis hoje para o dia a dia de um advogado? Sem dúvida. São áreas que estão crescendo muito e a gente precisa, com a máxima urgência, introduzir isso nas nossas matrizes curriculares. É claro que hoje a gente tem o esforço de fazer essas disciplinas, essas ferramentas serem introduzidas no curso de Direito, mas como cursos livres, cursos de extensão, oficinas, workshops, mas isso necessariamente precisa estar como destaque hoje na nossa matriz curricular, né, das grades de direito. Então, não dá mais para a gente deixar de lado, deixar de contemplar
todas essas áreas, né, que estão surgindo aí que você mencionou, tá? Então, empreendedorismo jurídico, marketing digital jurídico, né, gestão tecnológica de escritórios, advocatícios. Então, Tecnológica, tudo você isso. falou, né? Exatamente, porque até a gestão do escritório já muda, né? Porque aí você vai ter um novo panorama de escritórios totalmente digitais, né? Que muitas vezes você vai utilizar robôs, Verdade. né, para atender, bots que vão atender os clientes e aí vão auxiliar o advogado a atender da melhor maneira possível esse cliente no futuro, né? Você lembra, André? Eu acho que você chamou minha atenção de novo naquele dia. A gente visitou o escritório da Karen Hartman, lembra? Nelson Williams. A gente foi lá e a gente entrou dentro da sala dela, né? Que ela é gerente jurídica lá, né? Do escritório. Você lembra das telas que a gente viu lá? O que a gente via? Você via só o quê? Você lembra? Jurimetria, Jurimetria, perfeito, né? Gráficos, né? gráficos, exatamente. É, é, Parecia um escritório de quem trabalha na Bolsa de Valores, né? é, por aí. Muitos É incrível gráficos, isso, né? muitas. Incrível isso, Exatamente. né? É isso que você está falando, Exatamente. essa gestão Isso, tecnológica de escritórios, né? exatamente. Coisa fantástica. Jurimetria na veia, né? É. Então, você vê só os escritórios mais antenados do Brasil, né, que vão estar, né, realmente seguindo, né, essa linha. E quem não for, né, vai ser fadado ao esquecimento, né? Infelizmente. Agora, Guilherme, olha, hoje a gente prepara um aluno, aí o aluno chega num escritório desse, e Hum, como é que ele vai trabalhar? Ele vai ter que ser capacitado para poder atuar num escritório desse. Ou seja, perfeito. as faculdades hoje não estão preparando os nossos alunos para esses desafios, né? Perfeito. Para esse cenário. Então, veja como a gente está atrasado, né? E o escritório que vai ter que demandar, né, um curso preparatório, vai perder tempo, E isso né? vai ter que Vai capacitar. perder dinheiro, Exatamente. vai capacitar, Isso. vai ter que capacitar o advogado, né? Se não for capacitar o acadêmico, não sei se estagiário, né, ou advogado recém-contratado, né, para trabalhar com as ferramentas, né? Ele não tem essa habilidade, essa competência, né? Porque o cara ele foi treinado para quê? Para entender de lei, doutrina, jurisprudência, né? E olhe lá. Mas aí a gente está falando de gestão de escritório. O cara não sabe nem abrir uma empresa, né? Ele não sabe como funciona, não sabe como é que é uma gestão de negócio, um plano de negócios, né? Não sabe o que é elaborar uma diretrizes orçamentárias da empresa, né? Como é que ele vai fazer um planejamento estratégico de marketing, né, A de gestão materiais. contábil, fiscal, Pois é, exato, né? Governança corporativa agora, né? Então tem compliance, compliance, então, pô, a coisa tá. E é que nós estamos aqui tudo divagando no juridiquês e informatiquês aqui, né, André? O gestão pessoal. de dados, né? Hã? Gestão de dados. Gestão de dados, perfeito, né? O cientista de dados hoje, né? Que é uma outra profissão Isso, que se desponta, né? E exatamente. olha só, teve agora o Pix, né? O advento do Pix aí nos bancos, né? E os bancos virtuais aí, né? Que a gente sabe que existem diversos aí que estão se despontando. Me diga uma coisa, tecnologia blockchain, né? Nós estamos aí falando atualmente sobre as criptomoedas, né? Será que seria imprescindível também inserir uma disciplina dessa nas grades curriculares do curso de Direito, ao invés de ficarmos tratando títulos de crédito, Andrei? Olha só, né? A minha filha não vai saber que é um cheque, né? Com certeza teus filhos também não vão saber que é um cheque, né? O que é o cheque? Verdade. É verdade. A gente não pode mais deixar de abordar isso nas nossas salas de aula, né? Eu, há muito tempo, na minha disciplina de Direito das Coisas, Uhum. eu explicava isso para os meus alunos, né? Olha, gente, assim como imóvel foi muito importante no passado, né? E sustentou a economia, e vai continuar sustentando a economia por muitos e muitos anos, né? Uhum. Ainda, mas a gente não pode deixar de trabalhar com vocês a propriedade intelectual, né? Uhum. Então, hoje a gente verifica que a nossa economia ela é muito dinâmica, né? Ela é muito digital, ela não é mais uma economia baseada em bens materiais, mas sim em bens, né, intangíveis. Certo. Hoje a gente, por exemplo, vê aí quais são as empresas de maior valor, né? São as empresas de tecnologia. Então, eu tenho aí, por exemplo, o Uber, que é uma empresa valiosa, uma empresa de destaque mundial e que não tem um carro
como sua propriedade, né? Uhum. É a maior frota de carros do mundo, mas não tem a propriedade de nenhum deles, tá? Perfeito. E a gente tem o Airbnb aí, que é a maior rede de hospedagem, de Hoteleiro. acomodação do mundo, e não tem nenhum quarto, nenhum hotel na sua propriedade, né? Legal. Ok? E aí a gente percebe que o mundo mudou e O a gente iFood também, precisa. né, André? Tem um O iFood. iFood, que não tem um restaurante, não tem um garçom, né? Não tem um Uhum. imóvel sob sua propriedade, mas que é uma grande potência, né? No ramo de alimentação. Então, perceba que a gente vive um novo momento, né? Uma nova perspectiva e a gente precisa, o quanto antes, digitalizar o nosso pensamento. O nosso pensamento ainda está muito moldado no século passado. A gente Tá? precisa se atualizar para que a gente possa falar de blockchain, né? Falar de criptomoedas, né? Nas nossas cadeiras. Veja aí que a União Europeia vai adotar, com certeza, né? A moeda Uhum. digital. Já estão pensando nisso. Então, é um caminho sem volta. Tá? Então, o Bitcoin com certeza vai explodir aí nos próximos meses. Então, eu É. dou até uma dica aí, quem quiser investir em Bitcoin, esse é o momento, porque assim que as moedas digitais começarem a serem aceitas pelas grandes potências mundiais, Uhum. certamente o Bitcoin também vai ter uma valorização muito grande, porque foi a primeira moeda, foi a pioneira. Então, portanto, a gente verifica que a digitalização ela vem e ela precisa acontecer da forma mais rápida possível para que a gente possa integrar o máximo possível as economias, as pessoas, né, os países. Então, é um caminho sem volta. Então, a gente precisa formar o nosso aluno dentro desse panorama, dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário. Eu acho que o Japão e a Estônia já estão nessa realidade há algum tempo, né? Já eles negociam já as criptomoedas, né? Bitcoins já é comercializado naturalmente nesses países, como se fosse uma coisa natural, né? É incrível isso. Eu acho até, Andrei, aqui fazendo, já que você está falando direito das coisas, eu acho que você vai ter que atualizar a tua grade ali, viu? Da tua ementa. Porque quando se fala em direito das coisas, como é que eu vou falar direito das coisas interplanetárias? Direito das coisas espaciais, né? Direito das coisas alienígenas. Porque nós estamos falando aí de Elon Musk, né, com a empresa SpaceX, já querendo fazer viagens interplanetárias, né, e explorar a Lua, explorar Marte. E daí? O cara vai comprar um terreno lá? Me explica isso aí. Como é que fica o direito das coisas? Pois é, né? O direito espacial, ele realmente vai ser uma das disciplinas mais empolgantes nos próximos anos, né? Porque a gente tinha um cenário que antes era restrito a uma cidade, a um estado, a um país, a um Uhum. bloco, né? A um continente, ao planeta, e agora a gente perde essa noção de fronteira, né? Terrestre. E vai começar a falar agora de um direito interplanetário. Então, de quem é o espaço, né? Como é que a gente vai regular isso? É quem chega primeiro, né? Como acontece no direito internacional, né? Quem ocupa primeiro aquela ilha vai ser vai ser dono da ilha. Então, a gente percebe que a gente precisa caminhar no sentido da gente ter essa perspectivas, né? De que o direito ele está mudando, porque o direito ele tem que acompanhar, né? Ele tem Uhum. que acompanhar as mudanças e as transformações da sociedade, né? Então, portanto, a gente precisa o quanto antes trabalhar isso, né? Satélites, né? Drones, né? No espaço. Satélites, exatamente. Então, Né? é Hoje já se tanta, fala, por é exemplo, em muita. exploração mineral, né? Em outros países, para a Uhum. gente não devastar o nosso planeta, né? Então, já pensou? É uma coisa assim, Tô pensando no teu aluno aqui surreal. na tua aula, aquela viagem de direito espacial, né? O aluno falando assim, oh, que viagem, meu. A aula do André é uma viagem. Pô, literalmente estou viajando para Marte, né? Nem nas nossas aulas de filosofia a gente viajava tanto, né? Imagine você citando lá, pessoal, comprem a doutrina aí, Elon Musk, né, Carl Sagan, né? Só você citando os nomes aí, né,
Tem um professor da USP que ele lançou um livro sobre direito espacial, né? Outrora, o pessoal falando assim, nossa, que coisa mais maluca, né? Hoje, nem tanto, né? Hoje, nem tanto. Exatamente. A gente está percebendo que os malucos hoje, né, é que estão com razão, né? Então, quanto É, mais maluco, quanto mais coisas você consegue agregar, maior é a tua fortuna, né? com certeza. É, deixa eu te falar outra pergunta aqui, Andrei. As faculdades não abordam muito isso. Idiomas estrangeiros, né? Então a gente vê lá inglês, espanhol, que para mim, né, são disciplinas básicas, né? Disciplinas, né? São idiomas básicos hoje, né, para o ser humano. Não deveria ser obrigatório essas disciplinas, com inglês, eu digo inglês técnico, né? O espanhol técnico, para o cara trabalhar com, né, interpretações de contratos internacionais, trabalhar com mediação e arbitragem, né? Ou disputas, né, de patentes, né? Você acabou de falar, né? Envolvendo diversos países. O que você pensa sobre isso, sobre essa questão do idioma em si? Me parece que é um ponto muito fraco, né? O aluno tem que buscar respaldo por fora, né? Sem dúvida, hoje, com o advento da globalização, a gente precisa pensar numa formação global, né? Não basta mais a gente pensar num cenário nacional, num cenário brasileiro. É preciso que a gente realmente estenda as nossas fronteiras, pensando a integração do direito com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, ok? Então, a gente precisa pensar nessa formação de maneira mais ampla possível. Então, aí, Uhum, um segundo, terceiro, quarto idioma é super importante para que você possa se destacar no mercado de trabalho, né? E possa uhum. ter uma inserção no mercado de trabalho de maneira mais positiva, né? Eu acho que o que você falou tem sentido, né? Então, mandarim, o russo, né? O indiano, né? Talvez essas sejam as línguas do futuro, né, Andrei? Não sei o que você pensa. Às vezes, Tomizawa, você não é contratado nem pelo teu currículo, sabe? É pela habilidade que você tem, tá? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa precisa de um profissional que saiba indiano, que saiba mandarim. Então, ele vai Uhum, contratar aquele profissional, mesmo que aquele profissional não tenha um mestrado, não tenha um doutorado, né? Não tenha uma especialização, mas ele tem uma habilidade importante que agrega valor para a empresa. Então, isso que o CEO da empresa vai analisar e vai querer esse cara no time dele, né? Isso que você me falou me lembrou uma história até de um amigo meu aí, que foi um colega meu de banda aí, né? De música, lá de Curitiba. Ele trabalhava numa rede de hoteleira, né? Um hotel lá conhecido em Curitiba, né? E ele era aquele tipo carregador de mala, né? Aquele cara que fazia essas, né? Abria a porta lá, né? Recebia, né? Os convidados, né? Os passageiros que iam entrar, enfim, os clientes, né? Que iam usufruir do hotel. E de repente ele veio um casal de alemães, ele começou a falar alemão com o casal, né? E o casal ficou impressionado. Eles foram elogiar o gerente do hotel, né? Falaram assim, pô, mas o entregador de mala fala alemão fluentemente, né? E esse amigo meu falava. Né? E engraçado essa história que eu estou trazendo, né? Porque né, talvez isso tenha custado uma promoção para ele, né? Talvez isso tenha levado ele, galgado ele em outro, né, nível, ou sei lá, talvez ele tenha tido um outro pensamento, né, com relação à linguagem, né, que ele tem aí, esse idioma que ele tem, né, como um plus, né, que ele aprendeu com a família dele, e acaba sendo, né, uma porta de entrada para, né, o mercado de trabalho, né, com muito mais facilidade, talvez, um diferencial. Sem dúvida alguma. E não basta você ter apenas essa habilidade. As pessoas precisam conhecer, né, que você tem essa habilidade, né? O Com teu certeza. chefe precisa conhecer. Então, o marketing pessoal também ajuda muito nessas horas. Uhum, com certeza. Agora que você falou de marketing, Andrei, eu tenho uma preocupação comigo aqui, cara, porque a gente fala de advogado que tem que empreender, né? O cara tem que buscar o arco-íris dele, né? Enfim, e como é que ele pode ter esse equilíbrio com as nossas normatizações da OAB, né? Se eu posso dizer que elas são umas normas talvez ultrapassadíssimas, né? Que proíbem as propagandas, né? As atividades para captar clientes. Como é que a gente pode fazer essa união, né? Conjugar essa união? Sem dúvida, a OAB ela tem que se
adequar, né, aos novos desafios desse novo milênio, né? Mas Uhum, eu vejo aí iniciativas muito interessantes de advogados e de grandes escritórios uhum, sabendo trabalhar muito bem isso, sabe? Trazendo conteúdo para o cliente, né? E através desse conteúdo ele acaba cativando aquele cliente, chamando a atenção daquele cliente, se destacando no mercado, né? uhum. Jurídico, através daquilo que ele apresenta nas plataformas digitais, né? Então hoje antes você tinha que ter um escritório todo montado, né? Bem montado, por sinal, né? Numa boa localização, num bom bairro, numa boa esquina, né? Uhum. Precisava ter um letreiro bonito, uma fachada bonita para chamar a atenção das pessoas Ponto, que né? passam pela rua, né? Uhum. E hoje em dia tudo mudou, né? Hoje a gente pode utilizar diversas plataformas para que a gente possa acessar os clientes, possa prestar um serviço de qualidade aos clientes através dessa digitalização, né? Através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram e de outras plataformas que o advogado pode utilizar, né, de maneira respeitando aí o código de ética, Uhum. para auxiliar o cliente, para divulgar o seu trabalho, para esclarecer, né, para contribuir com a sociedade através daquilo que ele faz. Né? Eu sei que tem o provimento 94 de 2000 e eu não tenho acompanhado mais a evolução, né, pelos regimentos da OAB, se existe alguma outra normatização que faz essa adaptação, né, com relação às tecnologias, mas pelo que eu sei, André, eu acho que a gente fica preso naquele negocinho, né, captação de clientela, atividade mercantilista, né, então me parece que a gente está sendo só cobrado, fiscalizado, e é difícil viver nesse mundo, né, ainda mais com a pandemia. Então, como é que um advogado ele vai conseguir, né, se superar? Como é que ele vai conseguir se manter, sobreviver nesse mercado? Se a gente tem tanta restrição, né, para o cara poder trabalhar, para o cara poder fazer né, a sua divulgação, né, seu marketing, como você falou, marketing jurídico, né? Sim, sem dúvida. É preciso que a gente atualize as normas da OAB para esse novo cenário. Eu acho que esse cenário pós-pandemia vai trazer muitas mudanças nesse sentido, para que a gente possa contemplar todas essas situações, né? Não dá Uhum. mais para a gente ter um cenário como antes da pandemia. Eu acho que a gente tem que aprender com a pandemia, de como a gente pode evoluir, de forma que a gente possa respeitar a nossa profissão e também respeitar a nossa clientela, né? Certo. Nós estamos falando de prática, de pragmatismo, né? De prática. Vamos fazer uma pergunta então interessante aqui. Os escritórios modelos, né? E os núcleos de prática jurídica no nosso país, nos cursos de direito, eles deveriam se adaptar a essa nova realidade da economia 4.0? Se sim, de que forma? Como é que a gente vence esse desafio, André? Olha, sem dúvida. Assim como a justiça tem feito um esforço, né, a passos lentos, ainda diria, né, Uhum, nós também, enquanto instituições de ensino, nos nossos núcleos de prática jurídica, nós temos que dar esse pulo de qualidade. A gente precisa evoluir bastante no sentido da gente introduzir essas novas ferramentas, esses novos modelos, tá? Para que a gente já possa formar o nosso aluno, para que o nosso aluno possa praticar essas ferramentas, essas novas metodologias, para que ele já saia preparado para atuar no mercado de trabalho dentro desse cenário. Né? uhum, Então, a gente precisa utilizar já essas ideias aí de Lautex, ok? uhum, Para que a gente possa instruir o nosso aluno para que ele possa saber muito bem, como você falou anteriormente, de como constituir uma Lautec, como trabalha uma Lautec, o que ele precisa fazer para ser uma Lautec, porque uhum. é uma forma muito mais enxuta da gente trabalhar o escritório jurídico, né? Então, assim como a gente vê aí a explosão de fintechs, agrotechs, né? E outras formas de negócio que estão surgindo nesse mundo digital, a gente precisa também
inovar no sentido da gente prestar esse serviço jurídico à comunidade carente, por exemplo, que a gente promove nos nossos núcleos de prática jurídica, de maneira também digital, né? Utilizando a inteligência artificial, utilizando bots, utilizando uma estrutura totalmente digitalizada, voltada para o cliente, né? Onde o aluno vai trabalhar com todas essas ferramentas para que a gente possa atender da melhor maneira possível o cliente, né? Às vezes eu penso que o aluno não quer sair dessa zona de conforto, né? Ele fica aquela coisinha, eu quero fazer direito porque eu quero ter um salário bom, né? Então eu quero ter altos ganhos no serviço público, né? No funcionalismo público, que na área jurídica a gente sabe que é muito sedutor, né? Mas será que o cara ele quer fazer aquilo por vocação, né? Ou por realização pessoal? Isso aí você acabou de falar, é importante, você falou das Lautechs, né? Mas para o cara fazer uma Lautech, ele tem que ter essas disciplinas, né? De empreendedorismo, né? Ele tem que ter essas disciplinas de gestão de escritórios, ele tem que ter essas disciplinas que vão trabalhar com essa questão do aluno se preocupar, ter um enfoque empreendedor. Nós vemos aí, André, essa é a realidade. Essa pergunta que eu te fazia é uma pergunta espinhosa. Nós temos hoje 3 milhões de bacharéis, né, de direito num estado de angústia, porque eles estão ali em inércia, né, num limbo, porque eles não sabem o que fazem, né, porque o cara não é advogado, não é acadêmico mais, ele está obsoleto, né, obsoleto. O cara está fulo da vida, né, porque, pô, eu fiz um curso e eu não sou ninguém, né? O que eu vou fazer da minha vida? E a pergunta que eu quero fazer para você é essa. Agora, espinhosa pergunta aqui. Você como coordenador por direito, né? Em vez de a gente ficar fazendo monografias, repetições, né, de escritos, o cara vai lá faz eu guarda compartilhada, aí vai pegar lá, né? Pega aqueles temas lá, né? Feminicídio, aquelas coisas batidas, né? Pega todos esses temas aí que a gente adora ouvir, né? E o cara escreve todo aquele negócio, né? Aquela compilação de pensamento de outros autores, né? De doutrinadores, aquela coisa super superada, né? Aquele trabalho acadêmico que o cara nem vai usar na vida, certo, André? Porque às vezes o cara não vai nem por viés acadêmico, né? Não quer nem ser professor, não quer ser pesquisador científico, né? E o cara faz um TCC a contragosto, né? E a pergunta que eu falo com esse pré-bacharel em direito, será que a gente não poderia estar enfocando esse cara para um curso de, né, projetos de empreendedores, né? Ou direito de startups, né? Fazer o cara mergulhar, aprender o que é uma startup, né? E, de repente, o cara sai com um trabalho já, no mercado de trabalho, ele sai com um emprego, ele sai com o próprio negócio feito. Será que está faltando visão das faculdades nesse sentido? Por que a gente não pode revolucionar isso? Ah, com certeza. As instituições ainda são muito tímidas em algumas iniciativas nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem um dogmatismo muito grande, uma ortodoxia em trabalhar isso, né? Eu acho que essa questão de exigir um TCC como coisa obrigatória no final do curso deve ser superado nos próximos anos, né? Eu acredito que quem quer enveredar pela área acadêmica, ok, tem que realmente investir nisso, mas a gente não pode ficar só nisso, né? A gente precisa também dar a alternativa da gente buscar nos nossos cursos jurídicos também essa perspectiva de que a pessoa possa apresentar algo mais, digamos assim, mais útil para a sociedade, né? Um projeto inovador, um projeto, por exemplo, que utilizando uma Lautech que pode, por exemplo, evitar desvio de dinheiro público, né? Que pode, por exemplo, auxiliar uma prefeitura pobre do interior do Amazonas a apresentar de maneira mais adequada as suas contas ao Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, né? Então, essa Lautech, por exemplo, o aluno pensa essa Lautech, ele cria essa Lautech e ele coloca todo o escopo dessa Lautech e apresenta para uma banca, né, de professores, onde ele vai dizer lá que... Faz um pitch, né? Um pitch. Isso, faz um pitch, exatamente, faz um pitch e apresentação dessa Lautech, onde ele diz que, olha, eu inventei esse modelo aqui de negócio, e aí o prefeito ou o secretário de finanças do município basta apenas alimentar o sistema e o sistema já automaticamente vai fazer todo o trabalho necessário, a impressão de relatórios para serem entregues para o Tribunal de Contas.
Uhum. né? De maneira organizada, de maneira factível. Imagina que revolução seria, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa formar esse aluno pensando nesse novo milênio, né? A gente Uhum. precisa capacitar esse aluno para que ele possa entregar esse produto final, né? Eu sempre lembro, Guilherme, que antes era muito importante conhecer, Uhum. mas hoje não é mais tão importante conhecer, mas sim fazer. Eu Uhum. acho que o fazer é muito mais importante do que o conhecer, Uhum. porque você pode ter o conhecimento, mas se você não colocar esse conhecimento em prática, se esse conhecimento ele não se transformar num produto, né, eu acho que Uhum. a gente não vai evoluir, tá? E a gente precisa evoluir muito nesse sentido, né, de Concordo totalmente. que a gente Uhum. possa contribuir com essa formação de maneira mais objetiva, né, de maneira mais concreta. A gente precisa dar um retorno para a sociedade daquilo que é trabalhado em sala de aula, daquilo que é trabalhado durante anos no curso de Direito. Então, não dá mais para a gente continuar apenas com o TCC. O TCC é importante ainda, né? Sim. Mas não pode ser a única forma, não pode ser É, a única forma de mensurar a formação do aluno com no final do certeza. curso. Parece que limita muito, né? Deixa o cara preso numa caixa, né? Você deixa o cara engessado, né? Você limita a competência de uma pessoa. O TCC é importante que ele dá uma visão científica, né? O cara tem um mínimo de Sim, visão científica, acadêmica do que seria um sim. trabalho científico. Mas não é, como você falou, não é a única saída, né? E parece que a gente está preso nesse modelo já há séculos, né? E não muda. Né? André, estou registrando aqui a professora Lúcia Viana está aqui, registrando aqui a presença dela, aqui nos prestigiando aí. Professora, obrigado pela Opa, professor, um abraço para a participação. senhora. Ela colocou aqui só competências. Parabéns pelo dia de hoje, parabéns também, professora, pelo seu dia. Né? Professora Parabéns, Lúcia Lúcia. Viana, também nos prestigiando aí. Caixa de Pandora também, deu parabéns para você aqui, André. Não sei quem é Caixa de Pandora, Ateliê. A Mônica Rezende, Obrigado. a Mônica Rezende falou que foi uma excelente colocação, professor. É, tá, então, com certeza. Leandro Benevides falou, parabéns pelas provocações, o ensino jurídico precisa evoluir de forma mais orgânica com o cenário atual, né? Acho que é uma preocupação de todos, né? O Rubens Simões fez aqui uma provocação, ele falou, nem eu nunca vi um cheque. É, mas e não vai ver nunca mais, tá? Não viu e nunca mais vai ver. Estou O registrando aqui. Leandro é meu primo, viu? O Leandro Quem? Benevides é meu primo. Ah, teu primo? É, Foi secretário da Casa Civil. oh, que Um abraço legal. para ele, viu? Oh, obrigado aí, Helena, por estar participando aí da nossa live aí. Tiago também foi meu estagiário lá de Curitiba, também tá participando. Aldrin, o Aldrin acabou de entrar aí, nosso amigo, nosso Oi, colega. Aldo. Parabéns pelo teu dia, meu amigo. Legal, parabéns aí, Aldrin. Outro amigo nosso aí. Só estou vendo aqui umas mensagenzinhas aqui para a gente ficar. A gente já vai concluir aqui a nossa entrevista. Jânio Leal, oh, obrigado aí pelo elogio, Jânio. Beleza. Luziene também está aí, Luziene também, show de bola. Aluna nossa aí. Né? Quem mais aqui tem de alunos aqui? Só para a gente dar uma satisfação. Tá certo. Andrei, eu estou chegando aqui no final já da nossa conversa. Falta aí uns 10 minutos ainda. Tem um questionamento que eu queria fazer para você aqui. Estamos comemorando o Dia dos Professores, né? Mas haveria motivos para isso? Já que o professor brasileiro é tão mal remunerado, né, no nosso país, ao contrário dos países como Europa, né, Estados Unidos, Japão, né? E a pergunta que eu faço para você, né? Não é só uma questão salarial, né? Mas é uma questão de respeito, né? De valor profissional, né? Será que essa desvalorização do professor faz com que os nossos cientistas brasileiros, né? Então, nossos cientistas jurídicos, eles debandem, né? Ou evadam para outros países aí buscando melhores oportunidades salariais e, por que não dizer, uma melhor dignidade profissional? É, no dia do professor a gente tem que refletir muito sobre isso, né? É Pois é. preciso que o nosso país, nossa nação realmente valorize mais os nossos mestres, os nossos professores. A gente precisa criar mecanismos que já existem nos países desenvolvidos de valorização dessa classe tão importante para o desenvolvimento de um país,
né? Então, a gente percebe que países desenvolvidos tratam o seu professor de maneira bem diferente do Brasil, tá? Uhum. Então, não é só a questão salarial, mas é muito importante também, né, que a gente dê condições necessárias para que o nosso professor possa desempenhar um papel importante na sociedade. Para isso, ele precisa ter um salário digno, ter condições econômicas dignas para que ele possa exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. O professor, no nosso país, ele tem um desafio enorme de transformar, de ser um agente de transformação da sociedade, de motivar os alunos, né, de colocar na mente, nos corações dos nossos alunos, esse desejo de fazer com que um país melhor emerja a partir do Uhum. momento que ele adentra no mercado de trabalho, né? Então ele precisa também estar consciente de que o papel que ele exerce em sala de aula é muito importante, ele não pode jamais esquecer disso, né? Agora, é importante também que o professor mude o seu mindset, né? O professor ele precisa se conscientizar de que ele, como agente de transformação, ele precisa ser o próprio agente dele próprio, né? Uhum. Hoje o Certo. professor, por exemplo, ele precisa ser um criador de conteúdo. Isso que você está fazendo aqui, Tomizawa, né? Você criou um canal, você está abrindo uma nova perspectiva para a tua carreira. Uhum. Parabéns por essa iniciativa, que você Obrigado. possa trilhar esse caminho, né? Cada vez mais, possa abrir novas possibilidades, e isso é um caminho sem volta. O professor hoje não está mais restrito à sala de aula, ele Uhum. tem que aderir a esse movimento de digitalização, né? Da nova economia que se abre para ele. Então, ele precisa ser um produtor de conteúdo, ele precisa escrever um livro, ele precisa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis o seu conhecimento. Uhum. Tá? E como ele é mentor, né? Como ele é um profissional que forma outros profissionais, ele precisa se apropriar disso e abrir essas novas trincheiras, né? Uhum. Com essa digitalização. Então, ter um canal no Instagram, no YouTube, ter uma presença maciça no Facebook, né? Uhum. Pensar de que maneira ele pode atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Com o conteúdo que ele trabalha, com o conteúdo que ele domina. Então, é Uhum. dessa forma que ele pode dar o salto necessário para a sua carreira. Ele não pode mais hoje se contentar, se conformar apenas à sala de aula. Ele Se precisa acomodar. buscar novas ferramentas, novos canais, para que ele possa realmente ter o reconhecimento necessário para que ele possa dar o salto de qualidade que ele espera. Eu ia te perguntar qual que era a mensagem final, mas você acabou de dar a mensagem final para os docentes, né, os professores de todo o magistério no Brasil, né? Então, acho que a mensagem ficou muito clara, né? Essa mensagem de autorreciclar, né, Andrei? Se autoconhecer primeiro, né? Fazer o auto-reconhecimento para depois você fazer, né, essa autorreciclagem, né? Da gente, que a gente fica muito cômodo, né? Numa posição de inércia, às vezes, né? A gente fica muito acomodado com um mais ou menos, né? A gente fica até leva até um trabalho às vezes até medíocre, né? No sentido assim que você não sai daquilo, né? Eu senti isso, às vezes quando eu estava lá trabalhando em Curitiba, eu dei graças a Deus que vim para Manaus, que realmente eu mudei esse pensamento, sabe? Eu senti que houve uma evolução nesse aspecto. Eu saí daquela zona de conforto, sabe? Então acho que isso é importante que você falou, né, para o professor, né? Exatamente. Eu acho que hoje não dá mais para a gente ficar na mesmice, né? Na zona de conforto. O mundo está mudando, o mundo está se transformando de maneira muito rápida e a gente precisa acompanhar essa transformação. E não dá mais para a gente ficar apenas com o conhecimento que a gente tem que impactar pessoas e quanto mais pessoas a gente impactar, quanto mais pessoas a gente conectar Uhum. com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita, é dessa forma que a gente vai crescer enquanto profissional e enquanto também ser humano. Uhum. Legal, Andrei. A Larissa Araújo escreveu: parabéns pela live, estou gostando muito de acompanhar. Feliz dia dos professores aí, tá desejando aí um dia para nós aí.
Obrigado. Andrei, estamos aí concluindo, tem 4 minutos para encerrar a nossa entrevista aí, porque o Instagram, ele corta a cabeça, né? Ele é meio Maria Antonieta, o negócio é meio nervoso aqui, né? A Luziane também está aí aplaudindo, Ritome, minha esposa, está acompanhando. E então, Andrei, suas considerações finais aí, nesses últimos minutos? Meu amigo, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por essa conversa. Eu me senti naquele programa Conversa com o Bial. Só falta o Bial, né? Só falta o Bial. Tamanha qualidade. Eu acho que você está no caminho certo. Parabéns por essa iniciativa, por esse projeto. Desejo sucesso a você, tá certo? Eu acredito que você tem todo o know-how necessário para que você possa continuar fazendo e impactando as pessoas através dessa nova ferramenta. Eu tenho acompanhado os seus testes, né, as suas provocações nas redes sociais. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, né? Não basta a gente conhecer mais, não basta a gente saber, é preciso que a gente faça, né? Faça diferença, faça acontecer, né? Conecte as pessoas, porque esse é o caminho da transformação, tá bom? Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigado, André. Eu desejo o mesmo para você, meu amigo. Eu desejo sucesso na sua carreira. Você é um cara muito competente. E eu dou graças a Deus o dia que a Mariana nos apresentou lá foi lá no IPJ, né, da faculdade, lá na Marta, e a gente se conheceu, né? Então acho que você é um cara muito competente também, um cara dedicado e faz a coisa bem feita. Não é à toa que você está na coordenação do curso, né? E a gente se sente muito orgulhoso, né, e de estar sendo aí comandado por uma pessoa de alta competência que nem você, né? Não é puxa-saquismo, né? Realmente é a realidade, né? Você é um cara visionário, né? Que você tem uma visão meio já para frente, né? Então poucos pensam que nem você pensa, né? Então, para mim foi uma felicidade ter te conhecido e ter tido a sua amizade, né? Que realmente me fez sair um pouco da casinha, da caixinha, né? E ter outros pensamentos aí. A gente tentamos tocar alguns projetos aí, né? Não deu certo às vezes, mas a gente aprendeu muito, né, André? Acho que nos insucessos... A gente não pode parar, né? Claro que não. Legal mesmo. E, bom, aqui só para finalizar, deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa. A Mônica Rezende deu o feliz dia dos professores para a gente aí. Fui aluna do professor Tomizawa. Deus abençoe grandemente. Estamos aqui, o meu irmão também está assistindo, né? Parabéns pelo dia dos professores aí. Toda a família em peso aí. Tem parentes aí também, André, ou não? Hoje? Só meu primo eu vi aí. Deve ter, né? Tá teu primo aí, né? Maravilha. Então, Andrei, falta 1 minuto para fechar aqui, tá? E agradeço de novo a sua participação, o tempo que você está dando aí pelo dia de descanso seu, né? Que você podia estar com a sua família e você está dedicando aí para a gente fazer esse, né? Para que dê certo aí o meu projeto, né? E tanta informação importante que você passou, não só para os alunos de direito, mas também para advogados, bacharéis, né? Que estão aí na luta, que estão tentando vencer aí matar um leão por dia, que não é fácil, né? Tá? Agradeço de novo, então, Andrei, sua presença. Um forte abraço aí, meu amigo. A gente continua falando e eu espero que a gente se encontre logo, logo presencialmente. Obrigado, meu irmão. Estou à disposição, viu? Um abraço. Beleza. Um abração. Valeu.